A pauta da inclusão é uma pauta importante da agenda política nacional. Cachoeira do Sul, por meio da AFAD, tem sido protagonista nesse movimento de desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino. A rede pública municipal e estadual tem importantes experiências de inclusão educacional e a proposta do Ministério da Educação é que todos os municípios brasileiros estejam fazendo o seu plano municipal, estadual de educação aos moldes do Plano Nacional de Educação, que tem como uma de suas metas que o sistema educacional contemple a todos os estudantes brasileiros, dentre eles os estudantes com deficiência. Aqui em Cachoeira do Sul, não é mesmo? Há 2 semanas os professores municipais e estaduais se reuniram para dar andamento aí no plano municipal. E os professores colocavam isso, que hoje os alunos com deficiência estão incluídos na escola regular, mas os próprios professores não se sentem preparados para recebê-los. Como você vê essa questão, diretora? Eu vejo que nós temos no nosso país décadas, muito mais que isso, séculos de exclusão educacional. E que os professores tradicionalmente foram formados para não atender pessoas com deficiência. Entretanto, nós sabemos que a nossa formação pedagógica, ela também é parte de um trabalho investigativo e formativo que se faz na prática. A educação tem que ser para o mundo do nosso tempo, tem que ser para o presente e para o futuro. E o presente e o futuro nos chama a fazer inclusão. Então, todos nós, professores, gestores, temos que estar permanentemente estudando e nos formando continuamente para atender as demandas sociais. E as demandas sociais no campo da educação são de inclusão escolar dos estudantes. Mais do que isso, a política pública precisa disponibilizar cursos de formação continuada de professores para que todos tenham acesso. Esses cursos estão se expandindo. O Sistema Nacional Brasileiro hoje tem uma rede nacional de formação de professores. Diversas universidades públicas ofertam cursos que abordam a temática da inclusão. É importante falar de formação, é importante falar de acessibilidade, de recursos e de investimento. Mais do que isso, é importante garantir a matrícula. Não há uma escola que se forme para um aluno que não existe. Por que a necessidade de formação hoje? Porque o aluno está na escola. Então, a escola pública e as escolas privadas hoje se preocupam com a inclusão porque o aluno chegou, o aluno com deficiência está lá. Por que nós não nos preocupamos com a nossa formação antes? Porque o aluno não lá estava. Então, é importante que todas as escolas efetivem a matrícula, porque com a chegada do estudante chega uma oportunidade de formação e de desenvolvimento da escola. Também chega uma família que tem uma história sobre a pessoa com deficiência e os professores começam a entender que estudante com deficiência não é um estudante que deve ser tratado apenas por especialistas, mas sim tem que dizer respeito da escola, tem que dizer respeito ao projeto político-pedagógico da escola. Esse é o entendimento que está fazendo com que o Brasil avance em termos de inclusão escolar. Diretora, durante a sua fala, você citou o exemplo de acadêmicos de medicina que hoje precisam aprender a humanizar. E professores que trabalham hoje com crianças especiais em escolas regulares não estão, talvez, precisando disso, aprender a humanizar? Sem dúvida. Hoje nós temos que falar no campo geral dos direitos humanos, que há muitas vezes um sentimento de ódio na sociedade, nas redes sociais, que é muito divulgado e que todos nós, especialmente aqueles que trabalham com educação, têm que estar atentos. A nossa sociedade tem que produzir valores humanos fundamentais, que dizem respeito ao respeito, a valorização das diferenças, a valorização da diversidade humana. A Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência coloca que a deficiência é parte da diversidade humana, ou seja, historicamente nós aprendemos que deficiência era problema, que deficiência era tragédia. Não, a deficiência é parte da diversidade humana, tem que ser tratada com respeito e tem que ser assegurado as medidas de apoio necessário para que todos estejam convivendo no espaço comum da sociedade.
E não tem melhor instituição para a convivência e para a formação humana do que a própria escola. Então, a escola cresce, se promove, se desenvolve com a presença de pessoas com deficiência. O benefício da inclusão escolar não é só para a pessoa com deficiência. Esse benefício é para toda a escola, para a formação dos professores, para a formação dos gestores e para os colegas. Um colega que vai ser médico um dia, se ele conviveu com um colega que tem deficiência, com certeza ele será um melhor médico. Eu costumo sempre falar, quando trabalho esse aspecto, essa pauta, que pessoas que têm filhos especiais são porque são preparadas a receber e educar, não é mesmo? Porque a educação de crianças especiais não deve ficar apenas na escola, deve estar no dia a dia em casa. É quando a antiga política costumava admitir que alguns estudantes com deficiência não fossem à escola, nós questionávamos: por que recusar a matrícula de um estudante com deficiência? Pai e mãe não recusam um filho com deficiência. Pai e mãe não recebem cursinho de como ter um bebê ou uma criança com deficiência. A convivência, a política da saúde, a política da assistência, a política dos direitos humanos, a política do trabalho, todas elas juntas podem trazer elementos fundamentais que as pessoas com deficiência precisam para ter uma vida plenamente inclusiva. Então, a educação, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, até a universidade, todos eles têm que ter como propósito assegurar o sistema educacional inclusivo. A formação na família é fundamental, ou seja, o início de tudo está na inclusão na família. A pessoa incluída na família, ela terá, com certeza, todo o apoio da própria família para ser incluída na escola. Eu apresentei aqui um gráfico que mostra que o país, nessa última década, passou de 13% de inclusão para 79% de inclusão. E colocamos aqui para os professores que essa é uma conquista que não é apenas uma conquista do Ministério da Educação, que está na coordenação nacional da política. É uma conquista dos estados, dos municípios, das escolas, dos professores da sala de aula e principalmente das famílias e das próprias pessoas com deficiência que também participam ativamente da conquista dos direitos. A criança, né, que está incluída hoje numa escola regular, ela ganha, mas eu acredito que os colegas ditos normais pela sociedade acabam ganhando muito mais, não é mesmo, diretora? Sim, ganham porque começam a compreender que aquela pessoa com deficiência que historicamente nos foi ensinada que era uma pessoa que era especial, que deveria ficar num espaço especial, num lugar especial, ele não estava assim tão especial. Ele estava, na verdade, afastado do convívio social. Hoje nós avançamos em acessibilidade com a política de inclusão. Nós tínhamos uma escola pública brasileira que tinha apenas 4% de inclusão e nessa última década avançou muito em recursos e investimento em acessibilidade física, em acessibilidade pedagógica, em livros digitais acessíveis. Hoje nós temos cursos de graduação para professores formados em letras e língua brasileira de sinais, tradutores e intérpretes com graduação. Então, tudo isso existe por quê? Tudo isso existe porque é uma demanda social que requer políticas efetivas que promovam a inclusão. Então, quem ganha? Ganham todos. Ganha a política pública, ganham os profissionais da educação que têm oportunidades formativas, ganham as famílias que veem seus filhos nos espaços com os demais sujeitos e as pessoas sem deficiência ganham em ter o convívio com pessoas com deficiência, entendendo que essas pessoas elas não representam uma tragédia social. Elas representam a diversidade humana que tem que fazer parte da nossa riqueza enquanto ser humano. Obrigada pelas informações, então, diretora. Obrigada. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio.